Olá, Oi, me ouve bem? sim, Tô sem boa noite, pessoal. fonte. Tá todo mundo escutando bem a gente? Ninguém responde? Sim, não? Só tá entrando, acho. Tá, tá. Acho que sim, o Jonas assinou, eu acho que estão escutando bem. Hilda, vamos aguardar só mais 2 minutinhos que o pessoal está entrando para poder dar tempo pro pessoal entrar. Perfeitamente. Mas eu acho que não vai ter problema não, em questão do fone. Eu gosto de colocar porque aqui em casa tem barulhos externos. Sei Se bem. é que você me entende. Então, às vezes se atrapalha. E aí, com o fone dá uma filtrada um pouco melhor. Na sua casa tem menos informação do que aqui. Já fiquei aqui, já fechei as portas, mas Ah, aqui é tudo fechado também, mas não adianta. É muita gente passeando por aqui. Vamos esperar mais um pouquinho. Bem, já se passaram 3 minutinhos, a gente vai começando devagarinho, tá? Então, hoje a gente está aqui mais uma vez na nossa live da Faculdade de Farmácia, né? Hoje quem está aqui com a gente é a Zilda Gonçalves. A Zilda é farmacêutica, né? Atualmente trabalha no INTO, atualmente já há muito tempo, né? E, década. e a Zilda fez o mestrado pela Fiocruz, na ENSP, e está fazendo o doutorado agora aqui com a gente, pelo PPG CAPES, nosso programa de pós-graduação, um dos nossos programas de pós-graduação. E a Zilda vai falar hoje de um papel, vamos dizer assim, uma visão bem prática, né? O que o farmacêutico pode fazer fora, um farmacêutico hospitalar, pode fazer fora da farmácia hospitalar. Né? Então, o objetivo aqui é justamente trazer uma outra visão de atuação do farmacêutico hospitalar, mas fora da casinha dele, vamos dizer assim, na parte de gerência de risco. Então, a Zilda vai falar para a gente o papel do farmacêutico na gerência de risco, do qual ela tem bastante experiência, porque ela já vem há alguns anos trabalhando no INTO nessa área. Então, ela vai falar um pouco para a gente dessa experiência dela. Ela já passou pela farmácia, já foi chefe, tem uma longa trajetória, né, dentro da farmácia hospitalar do INTO, já trabalhou em outros lugares, mas a gente, né, vai focar aqui na questão do INTO. E o trabalho que ela vem desenvolvendo como uma das componentes da gerência de risco lá do Instituto Nacional de Traumatortopedia. Então, Zilda, muito obrigada pela participação, pelo aceite do convite, e você está com a palavra. Muito obrigada, quem disse sou eu. Muito obrigada pelo convite, pela lembrança e por me fazer contar aqui essa área tão estratégica, né, relacionada à questão de saúde pública, né, que é a questão de gestão de risco. Tem vida depois da farmácia hospitalar, gente, em processos bem mais bacanas e relevantes, digamos assim, né? Porque a farmácia hospitalar é uma das áreas que a gente se debruça para acompanhar os processos e auxiliar
na questão dos que tem os processos mais enxutos, menos arriscados, né? E para mitigar todas as dificuldades, digamos assim, dos eventos que podem acontecer na questão da assistência ao paciente. Bom, primeiro eu fiz uma construção assim da minha fala para poder contextualizar, né? O INTO, como a Sabrina já falou, ele é uma unidade de referência nacional, né, do SUS, e tem como missão principal promover a ação de assistência, de ensino e de pesquisa, né, na prevenção e formulação das políticas públicas desse país, nas áreas de traumatologia e ortopedia, e também de reabilitação. É um órgão que foi instituído como instituto desde 1994, mas existe como hospital de traumato-ortopedia, que todo mundo sempre fala, desde 1973. Ele nasceu, foi criado como hospital no mesmo ano que eu nasci. Já contei a minha idade. Chato isso. Tem 321 leitos, né? A gente vem de um processo desde 2011 da ampliação da unidade. A gente estava instalado numa unidade menor, com 144 leitos, e passamos por um complexo, né, de 321 leitos. E o nosso foco é na assistência de alta complexidade. Breve relato, assim, só nesse momento aí de pandemia, a gente realizou mais de 600 transferências, apoiando as demais unidades de saúde, né, do estado do Rio de Janeiro, para poder tirar um pouco de pacientes dessas unidades e eles darem um foco ao tratamento da Covid, né? E mais de 1.000 cirurgias foram realizadas somente de 16 de março, como oficialmente começou a pandemia, até 30 de junho. Né? São dados que estão lá na nossa página, então a gente... Agora você imagina na nossa rotina, né? Nosso enfoque são nas cirurgias eletivas e o tratamento desses pacientes com esses problemas de saúde. A gerência de risco, né, que eu me debruço aqui hoje para falar, ela tem existência, na verdade o INTO sempre foi focado e interessado nessa questão do cuidado, na segurança do paciente, sempre adotou estratégias que buscasse isso. Né? Uma dessas estratégias foi ele se integrar à rede que estava sendo criada, e desde 2005, que é a rede de sentinela da Anvisa. E as gerências de risco, elas foram criadas neste ano, mas até a gente instituir mesmo, que a partir de 2007, tem a publicação desta criação da gerência de risco no INTO, e a partir de 2008, no início de 2008, efetivamente entraram em ação. Né? E sempre foi gerenciada pela nossa colega, a farmacêutica Lúcia, farmacêutica Lúcia de Fátima Neves, que está, acho que na live, participando aí também, prestigiando. Lúcia, você é minha referência, né? Ela, na verdade, transformou o serviço referência para várias outras unidades de saúde, né? Para efetivamente realizar o trabalho e as estratégias que o INTO sempre foi vanguardeiro em adotar, né? E, segundo a Anvisa, desde 2000, atualmente, digamos, né, pelos dados de 2019, que eu vi no site, no Rio de Janeiro tem 23 serviços inseridos na rede, dentre eles o INTO. Né? Além da Lúcia, a gente tem uma equipe, a equipe é composta de multidisciplinar, ela tem uma médica, que está lotada na unidade, duas enfermeiras, que cuidam de processos relacionados à parte de tecnovigilância e da parte de processos assistenciais, e duas farmacêuticas, sendo uma delas eu. Né? E a gente realiza praticamente as mesmas atividades. Como foco, a gerência de risco tem como competências principais, obviamente, a parte de vigilância sanitária, que elas na verdade, um observatório. A Anvisa as criou, né? Fez essa estratégia para absorver informações relacionadas à vigilância pós-comercialização, que a gente chama de VIGI pós, de todos os produtos de saúde,
Então, ela se debruça em várias áreas, né? A farmacovigilância é uma delas, vou deixar por último para abordar, porque é o meu enfoque, né? Mas, dentre as áreas que a gerência de risco acompanha, estão a tecnicovigilância, que eu já citei aqui, relacionada a materiais de saúde, a hemovigilância de sangue e hemoderivados, né? Também, atualmente, chegou forte uma demanda da Anvisa, que a gente precisa acompanhar mais de perto, né? A questão da biovigilância, porque a gente tem um banco de tecidos dentro da instituição, então a gente vai acompanhar esse. Nutrivigilância também, recentemente fizemos uma reunião com a área de nutrivigilância para a gente também adotar estratégias de acompanhamento. E a farmacovigilância. Né? A farmacovigilância ela tem vários tipos de atuação, né? Além do serviço da farmácia, como as outras áreas que eu citei, tem atividades de risco sanitário. Esses riscos sanitários, eles têm que ser acompanhados, né? Recomenda-se que sejam gerenciados, né? E sejam acompanhados pela gerência de risco. Sobretudo que ela adote estratégias, né? Por exemplo, para prevenir nesses eventos que, por acaso, porventura, possam acontecer dentro das instituições, estou falando de maneira de risco sanitário, tá? Depois eu vou falar da parte assistencial em si. Que adote medidas de inspeção sanitária, por exemplo, né? Anteriormente, a gente falando, né? E mitigando os possíveis eventos que desses processos, por exemplo, dentro da área de farmácia, certificações se estão ok, as áreas limpas, né? Por exemplo, lá no INTO tem um complexo de áreas limpas, se as certificações da área estão ok, dentro do banco de tecidos a mesma coisa, que é uma linha de produção, né? Que eles têm relacionados a tudo isso. E, nesse sentido, a gente tem que adotar algumas estratégias para acompanhar as atividades que são realizadas dentro de cada serviço desse. Né? Essa é uma condição sine qua non e é uma atribuição da gerência de risco. Né? A questão da parte de atividade assistencial, digamos assim, né, ela tem como objetivo, um dos objetivos da gerência de risco é ser o centralizador e ter estratégias para poder absorver os eventos adversos que porventura aconteçam e até antes disso acontecer. Ou seja, na forma de incidentes ainda, nem houve dano ou nem causou nenhum prejuízo, né, ao paciente ou mesmo ao colaborador, né, e a gente tem que adotar estratégias de coletar essas informações. Isso é feito através da vigilância que a gente pode chamar de passiva. Né? Então, o INTO, desde sempre, ele tem um mecanismo de coletar informações através das notificações de incidentes que os funcionários, né, esse corpo, né, assistencial, tem a capacidade de relatar para a gente. Né? Então, a gente tem um mecanismo que é eletrônico, tem um mecanismo que pode ser também manual, a gente, de toda sorte, a gente recebe informações, pode ser verbal ou mesmo por rumores. Né? A gente escutou falar, é um fato que potencialmente é de risco, então a gente tem a obrigação de investigar e adotar estratégias para isso ser mitigado, para que isso não vire um evento adverso, por exemplo. Né? A partir disso, também, a gente tem que notificar a questão, além dos eventos adversos, as queixas técnicas, né, de produtos, sob vigilância sanitária, e também dos processos assistenciais. Chegou muito recentemente uma demanda para a gente, que a gente tinha que ter uma área onde acompanhasse os eventos adversos relacionados ao processo inteiro de cuidado do paciente. Isso é feito de maneira mais sob imersão da nossa colega enfermeira Sandra, né? Mas a gente também tem todo o apoio, porque dentro do processo de cuidado envolve também medicamento. Né? Então, a gente também dá o apoio necessário para que essas coisas sejam investigadas. Né? Então, a Anvisa, para coletar esses dados que vêm das instituições, sobretudo as que são da rede Sentinela,
como um todo, até com você como consumidor, você pode também notificar. É bom que se saiba, profissionais de saúde, né, no varejo, não precisa estar obrigatoriamente dentro das unidades hospitalares. É que lá, pelos processos de cuidado serem complexos, muitas das vezes os eventos adversos acontecem com maior quantidade. Complexidade. E E complexidade também. sem dúvida. E complexidade também. Muitas das vezes, às vezes o paciente volta, né, interna, e às vezes ele pode voltar por uma questão de um evento adverso que ele sofreu, né, pelo cuidado posterior, ou que foi em decorrência do cuidado dele. E para isso a gente tem que identificar ou criar estratégias de absorver essa informação. Por exemplo, se for do processo de cuidado, adotar algum tipo de rastreador, né? O paciente estava na enfermaria e foi para o CTI, por exemplo. Isso é uma notificação que você pode perceber que houve piora no cuidado dele. O paciente teve alta e voltou, né? A cirurgia do paciente infectou. Então, isso é tudo em decorrência que deve ser investigado se foi do cuidado ou se for da própria patologia, estava no escopo disso, às vezes, isso acontecer, né? A mesma forma que a gente tem algumas estratégias, que eu vou falar daqui a pouco, relacionada à vigilância, que a gente já pode dizer que, nesse caso, é ativa, né? Porque aí a gente está buscando determinados sinais para que aquilo possa estar acontecendo com o paciente, né? Então, essas suspeitas de evento adverso e queixa técnica, então, eles são monitorados, investigados pela gente, né? E eles são relatados no sistema da Anvisa, no Notivisa, que é mais antigo, desde 2009, né? E atualmente, na verdade, no ano passado, para os casos de evento adverso relacionados a medicamentos e a vacinas, existe o Vigimed, que na verdade é um sistema, um software, que é ligado diretamente com o Uppsala Monitoring Center, que é o centro mundial de coleta de informações desses eventos adversos relacionados a toda sorte de produtos de saúde. Mas para esse sistema, ele nos linkou direto, né? Tem algumas intermédios com a Anvisa. A Anvisa normalmente faz um rastreio nas informações que a gente presta ali, sobretudo quando a gente faz o estudo de causalidade das suspeitas dessas reações adversas, por exemplo, relacionadas a medicamento, mas, no todo, isso vai chegar a uma informação de maneira mais imediata, né, para a OMS, no caso da Organização Mundial de Saúde, né? Então, essa é a forma de vigilância passiva que eu falei, né? De notificação recebida ao longo de 2020, a gente teve uma queda importante com a pandemia, mas mesmo assim passaram de 700 notificações esse ano, né? A gente costuma ter quase 2.000, o ano passado foi isso, né? E dessas 700, mais de 700, 40 foram de fármaco. Dentre elas, a boa parte foi relacionada à busca ativa. Por quê? Porque tem esse problema. A questão da farmacovigilância, na verdade, da vigilância passiva, tem essa dificuldade da subnotificação. Por exemplo, no momento da pandemia, agora que os profissionais estão voltando a se reorganizar, a voltar à rotina, né? E aí começou de novo voltar essa questão de, acho que até de tempo disponível para sentar e fazer o relato da ocorrência que ele participou, ou que de fato o que aconteceu, ele viu, né? Que é a notificação. Durante os primeiros meses da pandemia, a nossa notificação baixou bastante, né? Então, assim, a questão da subnotificação, não só por esse motivo, mas desde sempre é uma questão importante e a gente não pode perder informação. Então, por essa questão, a gente tem que adotar estratégias de ação com alguns mecanismos. Por exemplo, na farmacovigilância, que é onde eu atuo, lá a gente tem a vigilância que a gente pode chamar agora de ativa, né? Que é a investigação das suspeitas de RAM e aplicação da avaliação de causalidade. Até o ano passado, até a validação, na verdade, a ativação do Vigimed,
Desde 2012, na verdade, a gente usa esse recurso da vigilância ativa, com uma das colegas que esteve lá trabalhando conosco, uma enfermeira, e ela adotou essa questão do uso dos rastreadores, que é o Global Target Tools, né? Essa ferramenta, que ela, na verdade, infere na questão de constituição de alguma sinalizações, de emissão de alguns sinais. Por exemplo, lá no INTO, a gente adotou 3 mecanismos para nos sinalizar: alterações de alguns exames laboratoriais, medicamentos novos que são incorporados na instituição, né, porque certamente novos de mercado, o risco de acontecer alguns eventos adversos desconhecidos que não foram identificados durante a parte de estudo clínico, né, é maior. Então, esses medicamentos, à medida que eles são incorporados, eles ficam sendo acompanhados, os pacientes que estão em uso dele, né? À medida que o médico prescreve o sistema, a gente construiu um sistema, né, que nos sinaliza que aquele paciente está fazendo uso de um medicamento novo na instituição. E aí, a partir daquilo, o paciente é eleito para ser acompanhado e monitorado para ver se ele está sofrendo algum tipo de alguma reação adversa que seja esperada, porque tem as não esperadas. Tem vários tipos de classificação de reação adversa, né? Então, as esperadas, mesmo assim, já podem ser graves, comuns, raras, e a gente tem que estar adotando estratégias para mitigar os possíveis eventos que possam acontecer com aquele paciente. Outro fator é o uso, também a prescrição de medicamentos que sejam antídotos de alguns medicamentos, né? Ou que sejam antialérgicos, corticoides, que, por exemplo, hidrocortisonas, prescrevendo, né? Flumazenil, mas flumazenil ele é antídoto de um medicamento, mas não dentro do centro cirúrgico ele é habitual, ele é utilizado, mas na enfermaria não. Então, por que está utilizando um flumazenil, por exemplo, na enfermaria? Então, aí para a gente é um sinal. Então, aconteceu todas essas coisas que eu estou exemplificando aqui. Essas 3 listas a gente faz um link, né, uma interlocução entre elas, uma integração, e a gente seleciona o paciente que a gente vai monitorar. A partir disso, a gente identificando, porque aí com isso a gente sabe quando que foi prescrito. Acho que algumas pessoas podem imaginar o como é difícil, às vezes, a investigação do prontuário, que é uma das práticas adotadas como busca ativa, né? Uma das primeiras. Mas só que o prontuário é complexo, né? Se não fazer uma revisão completa sobre ele, a gente perde-se um tempo enorme. Inclusive, muitas instituições não adotam essa metodologia de vigilância ativa porque inferem em RH, em tempo necessário desse profissional estar envolvido, né? Então, é muito mais fácil apenas a adoção de vigilância passiva, né? Então, Cilda, só fazendo assim uma interrupção em relação à vigilância passiva, sim, né, que assim métodos, procedimentos, atitudes, né, pode-se ter, a gerência de risco pode ter para estimular, porque foi o que você falou, né? A maioria dos lugares é a questão da vigilância passiva, até por conta dessa questão de RH. sim. Tem lugares que o prontuário não é nem eletrônico, então você tem vários pontos que ficam muito complicados de serem organizados, né, para se fazer uma avaliação da forma mais adequada. Então, a maioria das pessoas ficam nessa questão, né, mais esperando, né? A gerência de risco ela fica mais no sentido de aguardar o retorno dos profissionais. Mas o que pode fazer para estimular? Porque acaba que então, nem sempre a gente tem várias rola, né? estratégias para incentivar a equipe de saúde, né? Primeiramente, a adesão da alta gestão é importantíssima, né? Dada a relevância, a gente ser entendido como setor importante sine qua non para a prevenção de eventos relacionados à saúde, né? Essa é uma questão.
Outra coisa é a adoção de treinamento, nos treinamentos, né? De tempos em tempos ou anualmente tem que se ter a prática de ir em reuniões estratégicas de chefia e tudo mais, a gente incentivar isso. Chamar mesmo também a ponta da assistência, a gente está falando. Então, assim, é um trabalho de formiguinha e contínuo, não pode perder a linha. Foi muito boa a sua pergunta, Sabrina, porque é um trabalho continuado. Lá no INTO a gente fica incentivando, passando nos televisores, né, na TV, de que existe um processo de notificação, mostrando, né, é dinâmico aquilo, mostrando qual o mecanismo, de que forma você tem aquele acesso, uma vez que na intranet você, rapidamente na página inicial, você clique notifique, né, e ele te leva, ele te remete a ficha eletrônica. Essa ficha eletrônica ela já foi bastante melhorada e a gente precisou, inclusive, fazer isso para qualificar as notificações, né? Porque no início se chegava de tudo, até de que sumiu a minha carne da minha, da minha marmita, a toda sorte de coisas. Então a gente precisava qualificar, mas no início a gente não tem como qualificar, né? Logo, a gente tem que receber de tudo mesmo, porque o importante é as pessoas falarem. Receber. Exatamente. Sim. Depois a gente já tem mais, na verdade, a gerência de risco já tem mais de 10 anos, né, de existência, fez em 2018, e agora ela pôde qualificar, ajustar o formulário que a gente tem, né? A gente tem campos que são facilitadores para isso acontecer. Então, a gente dá incentivo a essa informação de que não vai ser tão trabalhoso, né, a sua notificação. E, por favor, relate. É muito importante o seu relato, essas coisas motivacionais. E a parte acadêmica, que, como te falei, o INTO ele é um hospital de ensino também. Então, os residentes, né, quando eles chegam, e estagiários, né, acadêmicos de todas as formas, graduação e pós-graduação, quando eles chegam, eles são acolhidos e a gente sempre participa, enquanto serviço, desses acolhimentos. E a gente orienta exatamente isso, a importância de observar essas coisas e, sobretudo, incidentes que podem derivar em um evento adverso, no cuidado, e para eles mesmo, quanto colaboradores que estão ali de maneira temporária, né? Então, a gente incentiva isso e faz essa orientação. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu. Então, voltando à vigilância ativa, é dessa forma. A gente utilizava, né, até um ano, mais ou menos, que já passou, o algoritmo de Clark-Lasanha, numa versão adaptada, que ele tinha enxugar algumas questões, porque algoritmos, na verdade, são, ferramentas, né, bayesianas, que estão ali questões e que, dependendo do score que ele alcança, ele determina você se aquela suspeita que você tem está definida mesmo, foi em decorrência daquele produto de saúde, daquela tecnologia que possa ter causada, não. Ou seja, não tem nada a ver. Né? Então, isso aí a gente fica muito no campo das perguntas e algumas coisas, por exemplo, a gente não pode responder, como, por exemplo, você reintroduziu o medicamento na terapêutica do paciente ou com o aumento da dose, isso aconteceu de pior, e aí a gente fica com algumas respostas que não são alcançadas diante desse... Isso é uma coisa comum para os algoritmos, né? Mas a gente teve que voltar para o Naranjo, não que seja pior ou melhor, não é isso, mas para poder atender a demanda e continuar trabalhando com a questão da Anvisa, porque para a Anvisa, pelo Vigimed, ou é o algoritmo de Clark-Lasanha, para a gente estar ali auxiliando e dizendo que a gente promoveu a análise de causalidade, ou o algoritmo da OMS, né? Por questões de facilidade, a gente resolveu voltar para o algoritmo de Naranjo. Porque esses algoritmos, eles são muitas vezes
a maioria, né? Uhum. Eles são criados com finalidade de pesquisa, né? Sim, sem dúvida. E na realidade, você não dá para reintroduzir, aumentar a dose, diminuir a dose. Teve um evento dependendo da suspensão e ponto final, né? Não tem outro caminho. Exatamente. E aí você fica falho, Eles foram né? criados Você acaba. controlados, né? Você vai fazer um score que não é fidedigno. A realidade é essa. Exatamente, Sabrina, exatamente nesse campo aí. Então, aí, por conta disso, isso também vai alterar ou fazer uma questão de impacto no fator final da classificação. Mas, de qualquer forma, fugiu do campo de menos, de mais um para cima, a gente está notificando, porque para a Anvisa basta a suspeita da RAM, entendeu? Sim. Então, a gente está notificando. Além disso, como outra atribuição também da gerência de risco, a gente tem membros, né? Nós fazemos parte do núcleo de segurança do paciente, né? O sistema de segurança do paciente ele foi estabelecido com força, mesmo normatizado no Brasil, a partir de 2013, com a portaria 529 e com a RDC 36 da Anvisa, né? E, a partir disso, os serviços, sobretudo aqueles que fazem parte da rede Sentinela, eles tiveram o dever de criar, né, os núcleos de segurança do paciente, e esses núcleos de segurança, eles tiveram que criar, né, segundo recomendações e cadernos técnicos da Anvisa, os planos de segurança do paciente, de acordo com o seu perfil de cuidado, de acordo com os seus processos, né? Então, assim, o núcleo de segurança, ele é o comitê, né, de segurança, que dá suporte, inclusive, à direção assistencial da instituição, ele deve fazer isso, né? E como a gente não tem como cuidar de tudo, ele normalmente se debruça no debate dos eventos adversos graves e sentinelas. Eventos adversos sentinelas é o never event também, que não deve nunca acontecer, né? Eles também são debatidos e adotadas estratégias, ações que esse núcleo tem que adotar para a questão da continuidade e mitigação desses riscos e para aumentar a melhoria de segurança do paciente. Uhum. Vai perguntar? Não, que tem uma pergunta aqui da Thaisa. Sim. Ela colocou assim: você falou de tempo do profissional para fazer o relato de possível RAM. Qual estratégia possível para diminuir esse tempo de relato e aumentar o número de possíveis relatos? Né? Assim, o que vocês fazem para estimular os profissionais a fazerem os relatos e de uma forma mais objetiva, né? Mais rápida, que não... Porque um dos questionamentos é justamente isso, né? Às vezes o profissional ele questiona que não houve tempo, né? Passou, esqueci, né? A rotina é muito intensa e foi. Certo. Então, além dessas estratégias que eu já falei, que a gente, né, do incentivo, nos momentos de capacitação, né, a gente, enquanto serviço, a gente tem buscado melhorar, a facilitar a cada vez mais, por exemplo, a nossa notificação, para ela ficar mais dinâmica, mais didática, direcionada para o que o veio relatar, para que ele diminua esse tempo previsto de preenchimento desta notificação. Essa é uma ação, né? Outra coisa durante esses treinamentos, esses incentivos, qualificar, informar a ele o que é importante estar fazendo o relato dele. Mesmo que seja breve, né? Mas se o desfecho daquele evento for bastante grave, né? A gente, através de ferramentas de priorização, que a gente usa o GUT, que é o gravidade, urgência e tendência, né? A gente prioriza o dado dos eventos adversos que chegaram para a gente. Então, a gente tem uma ferramenta também de priorização, de ação, né? Porque a gente, haja visto que
são bastantes que chegam, né, para a gente devido cuidado, né? Então, assim, é importante relatar de maneira qualificada, mas mesmo que seja breve, mais importante é ver o desfecho daquilo. Quanto mais grave, mais ações mais rápidas e intempestivas a gente tem que tomar. Não sei se eu consegui responder a pergunta da Thaís. Acho que sim. Ela botou uma mãozinha, então acho que sim. Tá ótimo. Né? Outro campo que a gente tem também de atuação haja visto que o nosso serviço é relevante, né, e super estratégico, que tangencia todas as áreas, né, que você pode pensar assistencial da instituição, né, é super importante que a gente deixe o nosso legado e que as pessoas que estão sendo formadas, né, alcancem competências para poder também ter essa atuação, esse olhar, um olhar de observador, de curioso, porque você, para trabalhar na gerência de risco, você tem que ter esse olhar curioso, né, de investigador, diria assim, né? Porque são os detalhes, os sinais que vão te revelar que você pode estar potencialmente diante de uma informação que pode derivar de acordo com a própria prevalência da questão do caso, da incidência. São pequenas ocorrências de médio, digamos assim, de médio dano, mas que ela, em tamanho, se avolumarem, elas podem trazer um risco maior para a questão daquele processo, né? Então, assim, diante disso, a gente tem que ter pessoas mais prontas para trabalhar nessa área. Então, a atividade, né, é colaborador na parte de educação permanente, ou seja, do corpo de saúde, né, e de acadêmicos, tanto graduando, pós-graduandos, eles passam pelo nosso serviço, né? A gente tem um curso que a gente tem uma área, né, uma coordenação de um pedaço do curso, que é o curso de segurança do paciente, no campo do aperfeiçoamento, lato sensu, tá? Temos os treinamentos dos residentes, e aí desde o acolhimento dos residentes de ortopedia, dos residentes de enfermagem e dos residentes de farmácia hospitalar. Isso no primeiro ano deles. Assim que eles chegam, a gente nos apresenta, coloca todas as dificuldades e atribuições do serviço de gerenciamento de risco, os ensina a ser também nossos olheiros, nossos notificadores, né? E sobre a residência de enfermagem e farmácia hospitalar, no segundo ano elas têm uma imersão mais importante, digamos assim, dentro do nosso serviço. Elas acompanham todas as atividades que estão desenvolvidas pelos profissionais, de tecnovigilância, hemovigilância, os assistenciais e as atividades da farmacovigilância também, tanto enfermagem quanto os farmacêuticos. E essa integração, né, esse processo de aprendizado interdisciplinar tem surtido bastante frutos, né, porque sabemos que nós, farmacêuticos, ainda precisamos, né, nos capacitar de maneira mais abrangente na parte assistencial, do cuidado, da abordagem do paciente. Isso, a enfermagem, quando acompanha, né, os farmacêuticos, eles dão esse suporte, né, e eles veem a atuação dos residentes de enfermagem, como fazer essa abordagem ao paciente, que a gente tem um momento de entrevista ao paciente, no momento do monitoramento, né, na vice-versa. Na busca de informações daquele medicamento, das reações adversas esperadas, dos documentos técnicos, dos estudos, né, relacionados ao medicamento, que o farmacêutico tem mais facilidade, e aí ele disponibiliza isso, esse saber, para os residentes de enfermagem. Então, essa troca tem sido bastante importante, isso já tem esse tipo de atuação com os residentes trabalhando nesse formato desde 2012, e a gente continua. E ano que vem, o INTO começa a sua residência própria, uma residência multiprofissional,
né, com 3 profissões, se eu não me engano, inicialmente, a enfermagem, fisioterapia e assistente social. Não está me fugindo se tem uma quarta. E esperamos que em breve, em 2022, tenha uma sinalização farmacêutico vá compor esse aprendizado multidisciplinar, né? Tem isso. Então, assim, são várias possibilidades que a gente tem que fazer, tanto na parte de educação, tanto na parte de assistência, e para um tão complexo e com um olhar tão abrangente que tem que ter a gerência de risco, né? O nosso principal foco é no risco assistencial, porque a gente tem diversos tipos de risco, né? Mas a Lúcia, né, ela já tem uma ativação de vários atos na parte de riscos não clínicos, né, infraestruturais, né? Já existe uma demanda, inclusive, da nossa participação relacionadas a riscos, mesmo no processo de aquisição de tecnologias e tudo mais, de como que a gente pode trazer as nossas ferramentas para esse tipo de processo, para que a gente possa mitigar futuros problemas com as tecnologias que a gente absorve, vão ser utilizados dentro da nossa unidade de saúde. Então, assim, tem muita coisa para se fazer. A gerência de risco é um campo muito vasto e eu sou bastante feliz, desde efetivamente eu estive lotado em 2010, mas tive que sair para assumir a chefia da farmácia, fiquei lá por quase 4 anos. Depois me enveredei para essa questão da gestão da residência aí, junto ao Ministério da Saúde. E aí, em 2016, eu tive o prazer de voltar a integrar a equipe da gerência de risco e só maravilhas. Bastante dificuldade, todo dia uma batalha, não é? Mas assim, eu fico bastante feliz de estar podendo ter olhares múltiplos de campo de atuação do farmacêutico, porque eu vejo a gente estando inserido em vários momentos, mesmo que não seja só o medicamento, a tecnologia. Por exemplo, agora com essa demanda que chegou da biovigilância, a nutrivigilância, a gente está aí estudando, né, relacionado a esses tipos de atividade, quais as competências e quais os eventos adversos que essas áreas têm que notificar, né? E a gente precisa conhecer, porque não é a gente que vai, é o centro executor, digamos assim, desses processos, é a área específica, né? Mas a gente tem que conhecer, né, esse processo, o serviço, pelo menos nos recursos essenciais ou mínimos, né, para a gente poder auxiliar na gestão, porque depois a prestação de contas junto à Anvisa é feita através do gerente de risco. A Lúcia, todo ano, tem que preencher um relatório enorme da Anvisa com todos esses dados, né? E aí eu agora cito a parte final que eu estava reservando para falar, que é a questão dos indicadores. Todos esse processo são monitorados através de alguns indicadores que a gente dito estratégicos de maneira institucional, por exemplo, eventos adversos, de toda forma, o que a gente passa é o dado global e que envolve, inclusive, medicamentos e todas as áreas sanitárias, né? E também tem os indicadores que a gente pode dizer que são de processos, que são os KPIs, né? Para a gente acompanhar o desempenho de cada área dessa, de como que está o andamento, se está melhor ou pior, que área que a gente tem que cuidar, porque é com dados que a gente pode fazer compilação e trazer a questão da epidemiologia, né, para dentro do nosso cenário e a gente acompanhar algo que esteja sendo mais necessário aqui ou em outro momento. Na realidade, assim, resumindo, né, o trabalho do farmacêutico na gerência de risco, ele é totalmente multiprofissional, Sim. Do farmacêutico e de qualquer profissional, né? Ou melhor dizendo, a gerência de risco ela não consegue se formar com apenas um profissional. Você tem que ter essa variedade de profissionais, é importante até por conta das próprias demandas, né, da Anvisa, como você falou, é tecnovigilância, nutrivigilância, hemovigilância, farmacovigilância e a questão estrutural. Então, você tem vários
pontos que são exigidos, né, vamos dizer assim, pela Anvisa, né, de forma bem generalizada. E aí é importante, né, que o farmacêutico ele tenha essa capacidade, né, de interagir. É aquilo que você falou, né, tem que a nossa profissão é tão vasta que é importante também você achar o seu perfil. Então, o farmacêutico trabalha na gerência de risco, ele necessariamente tem que ser um farejador, né? No sentido de ter que ir atrás, Isso aí, né? ele apelido de E, investigador, né? é, e interação, né? Com os outros profissionais, porque mesmo sendo um problema de caracterizado como farmacovigilância, mas pode estar atrelado a outras situações, que nem, nem sempre vai ser uma coisa pontual, né? Você vai ter todo um conjunto que Não, vai gerar aquele e é evento. super interessante porque, Sabrina, a farmacovigilância, né, voltando ao campo da farmacovigilância, ela permeia todos aquele ciclo da assistência farmacêutica, desde uma seleção a gerência de risco, ela pode ser um grande incentivador, por exemplo, de uma câmara de farmácia, de um comitê, na verdade, da Câmara de Farmácia e Terapêutica institucional, adotar estratégias de estudos, né, baseado em evidências dessa incorporação. Não ficar na mesmice de somente o parecer de especialistas, né? São finitos. E todo mundo quer só incorporar. Mas também a questão da desincorporação é tamanhamente importante para poder aquele recurso que está canalizado para um tipo de produto, se está entrando numa outra tecnologia que se diz mais seguras, de acordo com as evidências, com seus estudos e tudo mais, por que vai ficar uma outra ali para o mesmo fim? Não é isso? Então, assim, Uhum. estão perguntando sobre a pandemia. Agora, eu acabei de ver aqui o que mudou. Nossa principal atuação relacionada à pandemia foi pedir aos médicos que se mantivesse assim, a questão do que a gente estava usando a questão da hidroxicloroquina, né? A gente não teve eventos assim graves relacionados a isso, né? No uso da hidroxicloroquina lá. Mas os médicos estavam prescrevendo de uma maneira fora do protocolo experimental. O protocolo já era experimental, né? Com todos os riscos que isso envolve. E a pessoa ainda não cumpria aquelas questões relacionadas aos riscos potenciais que poderiam causar. Né? Então, aí a gente ficava gerenciando isso e identificando como é que estava essa prescrição, no caso necessário, se houvesse desse tipo de item. Mas caiu muito a prescrição da hidroxicloroquina, eles ficaram mesmo no campo da demanda relacionada a antibióticos, né? O uso de antibióticos avassalador, que é preocupante, né? Se a gente pensar relacionado à resistência bacteriana, né? Mas a gente entende, diante do cenário, né? De alto risco, sem ter um tratamento efetivo, né? E direcionado para aquilo, né? Então, assim, é verdade. Selma tá rindo. Então, não ri não, Selma, foi dificultoso. A gente teve que adotar esse tipo de estratégia, né? Doutor, por favor, né? Pelo menos, mesmo que seja experimental, cumpra, porque a gente não fica difícil monitorar uma coisa que já está fora, né? Do escopo de prescrição. Mas, enfim. Então, no caso da pandemia, o que eu me lembro bem foi relacionado a isso, né? E o uso avassalador dos antibióticos mesmo, azitromicina, questões dessa natureza. Tem uma outra pergunta aqui
da Thaisa, né, se você acha que treinar a equipe para monitorar alguns sintomas clássicos que podem ser apresentados por RAM teria algum significado, seria significativo. Eu acho que sim. Determinadas RAMs, né? Porque a gente, por exemplo, eu acho que seria efetivo esse treinamento. Isso já é uma coisa... Zilda, só uma coisinha. Para mim, eu não sei se para todo mundo, mas para mim a sua tela está ficando bem escura. Ué, o que será que aconteceu? Agora clareou. Alô? Melhorou? Melhorou. Então tá. Desculpe. Então, Nada. é bastante efetivo esse tipo de atuação. Gostaria de ter tempo para isso acontecer, né? Porque nós temos um elenco, digamos assim, relativamente diferente de um hospital geral, relativamente pequeno, né? Nós temos 300 e pouca, não chega a 400 referências, né? E eu acho que talvez adotar uma estratégia de alguns farmacoterapêuticas, sabidamente, mas com reações adversas mais graves, né? E treinar a equipe de saúde para observar esses sinais, como, por exemplo, a vancomicina, mas já sabe que muitas das reações adversas é relacionada à administração, né? Então, isso já é feito, orientado, que os antibióticos sejam sempre feitos através de bomba, né? Evitar a questão de bolos, administração que não seja através de bomba controlada, né? Isso já diminui bastante os eventos adversos relacionados ao uso de antibióticos. Então, assim, sem dúvida, eu acho que fica bastante efetivo o nosso trabalho relacionado à equipe de saúde e a treinando para esse olhar. A Flávia está perguntando se o farmacêutico da farmacovigilância fica junto à gerência de risco ou fica lotado na farmácia? Ele fica na gerência de risco, no que compete essa parte de gestão sanitária, né? Acompanhamento, monitoramento dos próprios serviços da farmácia, a questão de inspeção, agora que a gente vai já adotar uma modificação nos nossos processos, e essa parte de busca ativa. As outras atividades relacionadas à notificação de queixa técnica é o farmacêutico lotado na farmácia que realiza isso. Acompanha, né, porque, por exemplo, a queixa técnica, todo o documental, né, a compra, é tudo realizada pela farmácia. Então, fica mais fácil até esse contato com o fornecedor, né? Então, quem faz a notificação junto ao Notivisa ainda, né? O Vigimed ainda não recebe notificações de queixa técnica, é o farmacêutico lotado na farmácia. E a comissão de farmácia terapêutica é presidida por um farmacêutico também, né? E aí a gente, no que pode auxiliar, a gente auxilia, sobretudo com essa recomendação de que sejam adotadas cada dia mais medidas de incorporações baseadas em evidências, com o uso dos protocolos de Conitec, DECIT, né? Baseado nos protocolos da Anvisa, digamos assim, do Ministério da Saúde, que já vai mitigar bastante esse tipo de situação, né? E na parte de gestão da farmacovigilância, relacionada desde do recebimento até a parte de dispensação, digamos assim, a dispensação a gente absorve a questão dos erros de medicação, né? No campo do erro de medicação, quando tem alguma coisa que foi dispensado, algo inadequado, de maneira não conforme, né? A gente encaminha, porque notificação, inclusive, eu recomendo que vocês incentivem seus farmacêuticos a notificarem, porque eles notificam de maneira bastante incipiente ainda. O grande notificador da área de saúde é, sem dúvida, um enfermeiro, né? O farmacêutico ele vem ali em segundo local, mas bem distante da enfermagem, e médicos, por acaso, né? Então, assim, a gente tem que participar, ser mais atuante nessas notificações
enquanto profissionais de saúde, né? Então, a gente, nesse campo aí do erro de medicação, a gente recebe mais notificações da enfermagem e a gente encaminha para a farmácia fazer investigação dos motivos da falha. Ela tem que produzir um relatório, né? E esse relatório a gente analisa ele enquanto gerência de risco e recomenda algumas ações para mitigar eventos repetitivos. Zilda, a gente está chegando no final mesmo, né? Já é rápido, viu? Falei que é rápido, passa rapidinho. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta a fazer, mas assim... Eu não sei se eu respondi a ela. Acho que essa é a última. A Flávia, acho que sim. Então, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço. Né? E acho que é importante a gente falar um pouquinho, porque muitas vezes, principalmente os alunos de graduação, né, farmácia hospitalar, imagina que é sempre dentro da farmácia, né? No máximo uma questão clínica que hoje em dia vem se ampliando muito, né? Mas tem outras áreas dentro do hospital que o farmacêutico ele pode e deve atuar, né? Junto com os outros profissionais de saúde. E eu acho que a experiência do INTO é muito rica, né? Até pelo histórico, como você mesmo falou, né? Esse histórico já vem de 10 anos, então é uma experiência muito rica que, infelizmente, tem outras unidades que ainda está começando esse processo, né? Então, eu acho que é super importante a gente trazer esse assunto aqui. A nossa live ela fica salva, ela fica no Instagram, acho que 24 horas. Rafaela, você me corrija se eu não estiver errada. E depois a gente salva e carrega lá para o YouTube, na nossa página. Eu também não sei, olha só. No nossa página do YouTube. Tem o nome certo. E aí fica lá, e depois, se alguém quiser ver novamente ou compartilhar, né, é importante. Então, a gente sempre deixa material, todas as nossas lives ficam lá no YouTube para poder ter as pessoas que não puderam estar presentes, elas terem acesso. Né? Então, Zilda, agradeço por demais. IGTV, compartilhar fica no IGTV. Eu espero que eu tenha aprendido direitinho. A Lúcia estava aí na reunião. Tomara que eu não tenha falado alguma grande besteira. Amanhã ela puxa as orelhas, mas tudo bem. Desculpa, gente, é canal do YouTube. Eu sou uma grande entendedora das mídias sociais. Canal do YouTube. E, como disse a Rafa aqui, por favor, se inscrevam no canal do YouTube também, né? Além do nosso Instagram. Então, Zilda, muito obrigada pela sua participação. Tá bom? Muito obrigada pela participação de quem esteve aqui comigo. Né? Vocês são muito importantes e divulguem, né, esse trabalho tão importante do farmacêutico junto à gerência de risco, porque a gente auxilia bastante esses processos, né, de cuidado do paciente, através de estratégias, com ferramentais, tudo mais, tá? Parabéns também a todos que puderam me ajudar a chegar até onde eu cheguei. A Lúcia falando que eu fui ótima. Obrigada, chefe. Então, abraços virtuais a todos, beijos e até semana que vem. Obrigadão, Zilda. Beijos. Tchau, tchau, gente.